Oi, Oi, boa noite. boa noite. Esse momento é tão bom. Eu fico um pouco ansiosa, confesso. Tava aqui olhando para ver a hora que você entrava aí, mas muito feliz. Realmente, é uma ansiedade, acho que todo mundo tem, né? Antes de começar É, qualquer coisa. E principalmente é, quando a gente leva a sério o que a gente faz, né? A é. gente tem um cuidado, um carinho em fazer isso. E aí a gente tem essa responsabilidade para agradar, né? Não de Sim. forma, como é que se diz? Como salvador, né? Não, é. E vamos estar falando nisso. Boa noite para todo mundo. Olha aí, o maridão acabou de chegar, parar para terapia. Quantas pessoas maravilhosas aí com a gente, Nereu. É uma honra, uma gratidão e uma responsabilidade. É um momento de troca que eu estou mediando. O nosso facilitador é o Nereu. Nereu, né, que é psicólogo, mas é constelador, é facilitador sistêmico. E Nereu, gratidão por estar dedicando esses sábados com a É, gente. e ela também, eu também vou apresentar ela também. Ela é também não só mediadora, ela colabora bastante com a participação dela, os exemplos dela. E isso é muito Gratidão. importante, não só fazendo perguntas, mas ela interage o tempo todo. E isso que é importante também na live, a participação dela. E ela também é psicóloga, também. Sou psicóloga e sou cliente. O Nereu é o meu E, psicoterapeuta, meu constelador aí. Tem sido um canal de bênção para minha família. olha, Gente, embora, hum, só me apresentando, embora que eu estudei um pouco, eu fiz 3 formações ali do Jung, mas me apaixonei pelas constelações familiares, entendeu? E aí, mas nesse momento, também amo a psicologia, entendeu? Mas é nesse tudo junto. momento, aqui, não, mas nesse momento, o foco fica mais dentro das constelações familiares. Fica Certo, mais numa visão sistêmica. Ok? certo, Que fique claro. E que a gente utiliza isso certo. também dentro do processo da análise. Isso. Mas Nereu, vou aqui pedir nós. para você arrumar seu celular para a gente ver sua boca, porque a gente faz leitura labial também. Ah, estava sumido, né? Tava. Que bom. Então, gente, sábado passado a gente deu uma pausa, né? Teve um sábado de descanso. Nereu estava fazendo um curso e a gente achou também que ia ser bem interessante esse descanso. E a gente começa hoje aí um novo período de lives. E hoje vocês viram, né? A propaganda, o tema é o triângulo dramático. Como que é, Nereu? O nome aí? Exatamente, é o triângulo dramático. Triângulo dramático. Existem dois tipos de triângulos. O triângulo dramático, que é de Carve, e o triângulo dramático começou com Eric Berne. Olha, ela está mostrando aí. E dentro da análise transacional, depois ampliado por Carpe, e depois pela Gil, entendeu? E aqui nós vamos trazer um pouco da análise transacional dentro desse processo e as constelações familiares, porque a análise transacional ela faz parte das constelações familiares, porque dentro das constelações familiares é levar o indivíduo ao adulto. E a análise também faz isso, levar o indivíduo adulto. E no triângulo dramático aqui também é isso, levar a pessoa adulta para sair desse triângulo, que é chamado um triângulo disfuncional, um triângulo de culpa. Né? Isso. E aí, gente, todos são muito bem-vindos. Eu queria assim dar essa explicação que o objetivo dessas lives é ajudar, facilitar a tomada de consciência. Tanto nós, né, eu, o Nereu lá na vida dele, a gente está buscando essa tomada de consciência diariamente nas nossas vidas, individualmente.
e buscando nas áreas que nós trabalhamos, como a paixão, nosso propósito de vida, também facilitar essa tomada de consciência para as pessoas que o quiserem, né? E esse momento de live é bem propício para isso. Então, tá aí, o Nereu vai. E esse triângulo, gente, ele é uma forma didática que nos ajuda a nos enxergarmos nos relacionamentos, onde nós estamos. E aí, vocês, eu, Nereu, vamos ter oportunidade, mais uma oportunidade essa noite de nos enxergarmos, de olhar para dentro. E aí, tá aí, Nereu, pode dar início nesse tema Tá, maravilhoso. tá. O triângulo dramático, como eu já falei anteriormente, foi criado por Ekberg. E o Kaplan deu uma ampliada nele, que chamou-se triângulo dramático. E é um triângulo invertido. Você percebe que é um triângulo invertido. E por que é um triângulo invertido? Porque nesse triângulo vai ter o quê? O perpetrador ou o perseguidor e o salvador. E eles se colocam na posição de superioridade. E a vítima fica na parte de baixo do triângulo, da ponta do triângulo. Porque fica na situação de inferioridade. E só existe o triângulo, essa superioridade, porque existe uma inferioridade. Se não tivesse a inferioridade, não existiria o salvador e nem o perseguidor, o vilão, por exemplo. Verdade. E para começar, pode falar. Não, é isso que eu ia te perguntar. Como que é esse olhar para dentro, né? Porque essa noite nós vamos nos ver nesse triângulo. E também como que aplica isso no relacionamento de casal. E o triângulo, a gente vê que o triângulo dramático não só existe entre os casais, também entre pais e filhos, entre patrão e pegado, entre amigos. Mas aqui na live nós vamos ficar aqui no relacionamento, na relação a dois. Ok? E para entrar no triângulo, você tem que estar aberto, tem que ser sincero com você mesmo e tem que olhar para dentro. E para começar isso, eu tenho um professor que ele coloca uma historinha da luvinha. E é um lugar bem distante daqui, onde as roupas, elas caminham. Dentro das roupas tem também uma luva, que seria uma luvinha. E um certo dia, uma chuva torrencial, e a luva acaba caindo no rio. E a luva, ela tenta chegar na extremidade, em terra firme. E com muita luta ela chega. E assim que ela chega, aí o que acontece? O sol aparece, ela fica em cima de uma pedra, e aí ela seca. Só que ela percebeu que ela estava seca por fora. Ela viu que ela estava por dentro, ela estava molhada. E aí o que ela fez? Ela se esforçou para sair. Para virar, aliás. E ela, com muito esforço, ela conseguiu virar a parte de dentro. E aí o que eu quero dizer com isso? Que a gente pode olhar para fora, mas também tem que olhar para onde? Para dentro. Para dentro. Do lado do avesso. Do lado do avesso. E dentro do triângulo dramático, você tem que se olhar. E tem que ser sincero com você mesmo. Para saber em que parte do triângulo você está. Você pode até achar que está nas 3 partes do triângulo. Nas partes superiores e na parte inferior. Ok? Eu também gostaria de contar uma historinha de um general, para você conhecer um pouco um general. Ele é um comandante de um exército, e de repente ele é um homem firme, rigoroso, e aí ele recebe uma ligação da família dele, da esposa dele, e que ela está muito doente. E ele tem um subcomandante com ele, que acompanha ele, e o subcomandante vai com ele nessa visita. E quando ele chega lá, aí ele se ajoelha, aí ele chora, porque a esposa está muito doente, tá? E o subcomandante fica sem entender daquilo. Como é que um homem tão firme, tão severo lá
no quartel, e aqui esse homem frágil, vulnerável, se chorando. Ok. O que eu quero também dizer com essa historinha? É que ele estava lá no papel de comandante, sendo seguro, firme, mas no momento da vulnerabilidade dele, no momento da fragilidade dele, ele chorou, ele se permitiu tudo isso. E aí o subcomandante, que já admirava ele, passou a admirá-lo mais ainda. E aí no triângulo dramático, por que a gente entra no triângulo dramático? Porque falta isso. Falta essa mudança de sentimento, de expressar esse sentimento no momento que realmente ocorre algo. E a gente fica no drama porque a gente não expressa os nossos sentimentos. E aí ficamos presos, ou no perseguidor, ou no salvador, ou na vítima. E eu convido você aí para olhar para isso, hoje, aqui, no presente. Nereu, E, então, só uma pergunta para você aí. sim, Aí já também uma dica para gente. Nós ficamos presos nesse triângulo dramático, nesse estilo vicioso de viver. Você fala que um dos motivos é esse, é a nossa dificuldade de flexibilizar. É um sentimento assim de obrigação de ficar num papel o tempo todo. Não é essa dificuldade nossa de expressar sentimentos, emoções, de poder mudar. Isso prende a gente e deixa a gente preso no triângulo? exatamente. Você vê aqui, que eu vou até perguntar para vocês, aí o jogo, porque o triângulo é um jogo. E no jogo, por que chama de jogo? Porque no jogo sempre há um que ganha e um que perde. E no triângulo, os dois saem perdendo. Né? Se nós estamos falando de uma relação a dois, os dois perdem. Mas E acha aí que eu tá. pergunto, aí assim, tem um jogo que eu acho que eu comparo um pouco com o triângulo. E aí você joga tênis ou você joga frescobol no seu casamento? Qual a diferença desses jogos? Desses jogos? Porque no tênis você joga as bolas difíceis que você quer ganhar, você quer derrotar o adversário no tênis. E no frescobol você joga a bola fácil. Você é companheira, parceiro. Na hora que você erra, você pede desculpa, que mal, que foi aquilo. Aí nós estamos no triângulo do amor. Aí saindo Peraí. lá no tênis, nós estamos no triângulo dramático e no frescobol nós estamos no triângulo do amor. Que o Vamos objetivo da ver. live é hoje, a gente entender que também tem um outro triângulo, que é chamado Triângulo do Amor. Que quando a gente começar a observar, entender, compreender o triângulo dramático, para a gente poder sair dele para ir para esse outro triângulo. Nereu, deixa eu ver então se eu entendi. Se o meu relacionamento, hoje nós estamos falando de relacionamento, né, amoroso, mas serve para qualquer coisa. Se no meu relacionamento eu sou competitiva e eu jogo bolas difíceis para o meu parceiro, né, porque eu tenho que ganhar. Então eu estou no triângulo dramático, estou jogando Dramático. tênis, né? Mas Isso. se quando eu em parceria com o meu companheiro, com a minha companheira, a minha alegria é facilitar para ele também fazer uma boa jogada e ele facilita para eu também fazer uma boa jogada. A gente está jogando frescobol e aí a gente vai estar no triângulo do amor. É Do isso, amor. né? Que lá no Triângulo do Amor vai estar o quê? A masculinidade forte, assertiva, e a Assertiva, feminilidade cálida, né? e protetora. E protetora, e em cima a criança mágica, que é o Triângulo do Embaixo, Amor. a A criança criança fica em cima. mágica. A criança fica embaixo, a criança Tá, mágica. Também criança mágica. investida, mágica. Tá, vou anotar isso aqui. Joia, Nereu, então explica pra gente aí, nós já vimos que tem esse triângulo, mas explica pra gente cada papel desse, né? Mas antes de eu falar de cada papel, Hum, eu gostaria que hum, vocês agora hum. fechar os olhos, Tá bom. da gente entrar no papel.
Tá certo. Que aí nós vamos fazer um exercício pequeno, é um exercício pequeno. E aí cada um agora fecha seus olhos e olhar para dentro. Aí já começa o olhar para dentro. E aí quando você olha para dentro, e você agora perceba, se você sente incômodo, observe dentro de você. Se você se sente ansioso, culpado, tenso, ressentido, se você se sente limitado, sofrido, bloqueado, insensível, se você se sente confuso, estressado, tenso, veja esses adjetivos que eu falei agora. Sinta isso dentro de você. Se eu falo isso com você, se isso mexe com você, se você se encontra com a maioria dessas situações, de tensão, de culpa, de medo, de vergonha, falta de autenticidade, na mentira. Tenha coragem, honestidade brutal para olhar para dentro de você e observar isso. Se você percebe que quando eu falo isso, altera algo dentro de você, você está no triângulo dramático. E agora só precisa saber em que parte do triângulo domina você. Agora você pode abrir os olhos. Como se sente aí, Luciana? Como eu estou fazendo esse exercício a semana toda, hoje eu estou bem. Mas eu quero contar para os nossos amigos que eu já senti as angústias e tenho trabalhado, né? E pode ser que amanhã eu me pegue de novo no triângulo e tenha que trabalhar. Hoje eu estou tranquila. E agora você vai fechar os olhos novamente. Se você se sente feliz, relaxada, pacífica, amante da vida, expansivo, generoso, livre, o amor tomando conta de você. Observe isso dentro de você quando eu falo isso. Mas você tem que observar o que eu estou falando é o que você sente ou o que você deseja. Que talvez, quando eu estou falando isso, talvez era aquilo que você queria desejar, mas o que você está sentindo é o que eu falei anteriormente. Então, sejam honestos com vocês mesmos. Senão, vocês não vão conseguir sair do triângulo. Então, se você sente amor, expansão, generosidade, carinho, empatia, é assertivo, fala dos seus sentimentos, aí você está no triângulo do amor. Agora vocês podem abrir os olhos. E aí, houve alguma diferença, Luciane? Da primeira parte para a segunda parte? Como eu disse, né? Eu estou tranquila. Hoje eu estou podendo usufruir desse bem-estar. Mas eu queria só falar uma coisa, Nereu. Isso que você explicou aí pra gente, que quando nós fechamos os olhos, esses exercícios que o Nereu faz com a gente, ele fala muito de sentir no corpo, gente, porque a cabeça da gente, ela leva a gente para o idealizado, aquilo que a gente queria. Aí é perigoso a gente se enganar. E se a gente se enganar, a gente gasta tempo e energia e não sai do lugar. E é muito legal uma proposta de uma live dessa, porque você está aí na sua casa, você não tem que provar nada para ninguém, é para você se conhecer. Então, se quando o Nereu falou, você está sentindo angústia, medo, sentimento de prejuízo, e ele foi falando várias coisas, e dá um aperto no peito, a mão gela, cada um sente uma coisa, né, Nereu? Fica difícil para respirar, você identifica que você
tem algo daquilo mexendo com você. Então, esse aprendizado, a cada live treina isso. E o Nereu deixa as tarefinhas para a gente ficar fazendo em casa. Então, vamos aprender a sentir no corpo o que é verdadeiro mesmo que está acontecendo com a gente. Porque, na realidade, o corpo, é presente, é o aqui e agora. E ele é verdadeiro, o corpo não mente. A mente, ela pode, através do ego, um ego condicionado, pode manipular. E o corpo não. Então, na hora que a gente fecha, ao fechar os olhos, a gente percebe que o corpo vai dizer a verdade. Então, que a partir de hoje, vocês, antes de decidir qualquer coisa, fechar os olhos. Quem é meu paciente, ou quem já foi e que está aqui na live, sabe que eu paro em algum momento para dar algumas respostas, que às vezes eu não sei que resposta eu vou dar. Eu paro, me conecto com o meu guia interno, me conecto com algo maior para dar uma resposta daquilo que eu tenho que fazer. E o que eu vou fazer agora? Então, todo o tempo eu estou ligado com esse mundo interno para poder ser útil e não ficar no automático. E a gente percebe que dentro do triângulo dramático nós estamos no automático. Mas eu quero dizer para vocês aqui que o triângulo dramático está a serviço. Ele não é uma coisa para você condená-lo, julgar. Ele está a serviço, é uma possibilidade de evolução nossa, de crescimento nosso. Então, se eu estou no triângulo dramático, então, para que eu estou no triângulo dramático? Não o porquê, para que eu estou no triângulo? Porque se ele está a serviço para meu autoconhecimento, então eu vou entrar nesse triângulo para saber o que eu tenho que melhorar como pessoa. Isso. Então, e a vítima, como eu falei, se não existisse a vítima, não existia o perpetrador e nem o salvador. E se eu estou no papel de vítima, e se eu saio desse papel, vai deixar de existir o perpetrador, o perseguidor e o salvador. Na verdade, a vítima e também se sair, porque o salvador e o perpetrador estão a serviço da vítima. Isso. Nereu, é interessante a vítima estar embaixo também, além dela estar embaixo aqui, porque ela fica inferior, ela também dá sustentação para os de cima. Porque se não existe a vítima, não tem por que existir perseguidor e salvador. Né? E você percebe... Pode falar. É preciso entender que o triângulo acontece porque algo aconteceu no passado. São atitudes infantis. Nós ficamos presos no passado. É uma criança ferida nos 3 papéis, né? Nos 3 papéis. No perseguidor, é o masculino ferido. Onde o feminino não conseguiu entrar. E o salvador é o feminino ferido, onde o masculino não conseguiu entrar. E se não houver essa troca, porque dentro da linha do Jung, cada homem tem o seu feminino interior, que vai chamar de ânima. E a mulher vai ter o seu feminino interior, que ele vai chamar de ânimos. Mas, aqui que eu quero que vocês entendam, se esse feminino não é integrado, esse masculino vai ser diabólico, instintivo. Vai ser grosseiro, né? Vai ser insensível. Isso. Não vai ter empatia. Não vai ter empatia, não vai proteger. Então ele tem que aprender com esse feminino e esse feminino aprender com o masculino. Por isso que existem as relações. Né? É uma troca. Um aprendendo com o outro. Nereu, aí a importância dos diferentes, né? Porque a gente aprende uns com os outros. Eu preciso aprender com o homem desde lá da minha infância, integrar esse masculino. Você, desde a sua infância, precisa aprender a integrar o feminino na sua vida, para nós sermos seres humanos mais completos e podermos estar mais a serviço. E se a mulher integra esse masculino, esse homem integra o seu feminino, ele sai do triângulo dramático.
vira um adulto, por um né? adulto. Assertivo, saudável. E E quando aí ele vira um vira adulto adulto, saudável. ele cuida da própria criança. Então a criança interior não tem mais que ficar fazendo jogo. E não precisa fazer mais o jogo. E você perceber que dentro do triângulo, lógico que a gente vai, como criança, a gente vai ter um pai, a gente vai ter uma mãe, e a gente vai ter a dinâmica da nossa família. E nós ficamos presos nessa dinâmica. E, na realidade, aquilo que foi disfuncional na nossa família de origem vai nos cobrar quando adulto, para poder resolver aquilo lá. Então, o triângulo dramático é para olhar com amor, porque é uma forma para dar solução de algo Nereu? algo que não foi resolvido, algo que precisa ser resolvido. Sim, tem uma coisa que você fala muito interessante. Você fala que o triângulo dramático, esse dramático nosso, ele é resposta ao estresse. Algo não foi resolvido, isso estressa a gente a vida inteira, enquanto a gente não olha para isso de Não frente. resolve, tá. Aí a gente vai aí pegar no estresse, nós vamos olhar para o sistema nervoso autônomo, que ele é dividido em Entende? simpático e parasimpático. O simpático é responsável pelas nossas ações, nas nossas atitudes. Por exemplo, se a gente vai passar em uma rua e vem um carro, a gente vai pular, a gente vai se defender do carro. Nós estamos usando o simpático. Mas logo depois que passou o evento, a gente vai atuar no parasimpático, que vai chegar na calmaria e na tranquilidade. Mas muitas vezes nós ficamos com esse simpático ligado o tempo todo. Então, o que eu quero dizer para vocês, lá no Homem da Caverna, naquele tempo ele ia para a caça, o que acontecia? Ele luta ou foge, ou paralisa, ou agrada. Tem mais um que é o do agradar. Então, ou ele enfrenta o animal, ou ele se paralisa, ou ele foge, ou ele então ele agrada. E se a gente vê que nós, como seres humanos, nós às vezes nos comportamos assim. Por exemplo, lá no triângulo dramático, a gente está o quê? Às vezes, paralisado. Em algo que aconteceu do passado que a gente não resolveu. E aí no adulto se repete. Então o conflito se repete para quê? Para se dar uma solução daquilo que não foi resolvido. Então cria-se o triângulo dramático, para que a gente possa olhar e resolver o que não foi resolvido. Nereu? O conflito, ele fica se repetindo naquela época da minha vida que o conflito ficou mal resolvido, não é isso? É como se eu não voltei para o parasimpático. E aí Não voltei, aquilo ficou estressando. Eu já estou com 50 anos e eu e tenho um estresse aquilo mal resolvido de 13 tá, anos de idade. tá, porque aí na hora de uma situação com um adulto, eu vou puxar aquilo que houve lá quando criança, uma resposta. É tipo assim, como é que a gente fala que é algo, como é que eu vou dar o nome disso? Eu não estou dizendo nem que foi o momento que a chave virou. É o momento que a chave virou, que eu senti aquilo, que eu não resolvi, mas é Então, onde eu faço o aciona. link, onde eu faço Isso. o link ali naquele momento. Mas só que isso é de forma inconsciente, eu não tenho a consciência disso. Porque se a gente E, tivesse consciência, a gente resolvia. e esses A maioria exercícios que deles a são gente. inconscientes. Interessante. E esses exercícios que a gente faz, gente, é uma forma de tomar consciência. Às vezes você nem vai lembrar do fato, o que que te estressou, mas a gente vai tomar consciência de que eu estou disfuncional. Isso. Então, ficou uma coisa mal resolvida, e aí vem os exercícios, quem já está acompanhando as lives, a gente assume da agora para frente. Então, quando eu assumo que estou no dramático, que estou na infância ferida, eu vou ver as possibilidades, e é isso que a gente está tratando hoje para chegar nisso, as possibilidades de sair desse dramático, de sair dessa criança ferida me assumindo, eu cuidando de mim agora. Mas vamos lá que o Nereu vai falar Porque na disso. realidade a gente tem que ser o pai e a mãe. A gente pode não ter tido um pai que a gente gostaria, a gente pode não ter uma mãe que a gente gostaria, que às vezes a gente idealiza esse pai, essa mãe,
A gente, às vezes, quer uma infância que a gente não teve. A gente quer muitas coisas que a gente quer como adulto. Mas a nossa vida foi daquele jeito. E então eu tenho que aceitar aquela vida, aquele pai, aquela mãe, do jeito que eles foram. E a vida do jeito que foi. Se eu aceito isso, o pai e a mãe, e aceito minha vida do jeito que foi, o triângulo desaparece. Que aí eu não tenho que resolver nada. O negócio é que são várias coisas que também estão inconscientes, que eu ainda não entendo, não compreendo, e aí fica tomando conta de mim. E aí quando acontece algo, e aí eu me estresso com aquilo. Mas eu estou me estressando porque algo aconteceu lá atrás, quando eu tinha 3, 4, 5, 6, 7 anos de idade, que está se repetindo agora. E agora eu tenho que olhar para isso e perceber isso. Agora, que vocês tomem o cuidado também, que eu não vou levar vocês aqui ao trauma, a situação traumática que aconteceu, que seria uma irresponsabilidade nossa. Nós somos psicólogos. E para que não retraumatizar a pessoa. E nem tem, então, não tem precisão. E a gente vai usar a técnica que não precisa ter essa fala do trauma, da situação que ocorreu nitidamente para eu poder sair do trauma. Por isso que hoje se trabalha muito nessas técnicas energéticas, o TFT, né? A acupuntura, né? Tem muitas técnicas que são úteis e que para que nem tudo tem que ter a fala. A arte também é uma forma de expressão, entendeu? De eu me expressar, de olhar sem ir naquela cena específica, para evitar a retraumatização. Então a gente tem que ter esse cuidado. Uma coisa aqui, Nereu, a Edna perguntou, ela até colocou aí, e quando não tem mais conflitos, mas fica um vazio enorme? E aí o Nereu vai falar melhor disso, mas eu só vou dar uma triscadinha aqui, Nereu. Gente, às vezes a gente até fica preso lá nesse traumático com medo desse vazio. Esse triângulo traumático, muito... Na minha vida foi assim, e eu tô o tempo todo buscando tomar consciência para não cair, né, de novo. E igual o Nereu falou, é útil. A gente não está demonizando esses papéis. Quando eu vou para lá, aí eu estou tomando consciência, eu percebo que estou lá, assumo, o Nereu vai falar disso, e saio. A gente transita o tempo todo. Mas a questão linda aqui é a aceitação. E quando há um fim para a vida, seja ela como for, não vai ficar esse vazio também, não. Vamos lá, Nereu, como que é isso? Tem gente aí preocupado com esse vazio. Esse vazio. Olha, esse vazio, ela tem que fechar os olhos e entrar por esse vazio. Esse vazio pode dizer... É um convite. A gente não vai dar essa resposta para ela. Essa resposta está dentro dela. E quando ela fechar os olhos, ela entra desse vazio e ela vai entrar no conteúdo que está esse vazio. Eu não aguentava o meu vazio. Gente, eu gritava. Isso. Eu ficava brava. Eu não queria fazer essa viagem, mas é a melhor viagem que tem para se fazer. É dentro do nosso escuro, do nosso vazio. E a resposta que eu digo para ela, não está em mim nem em você, está dentro dela. E ela que vai ter que encontrar essa resposta. Valeu, aí ela está sendo adulta. Aí ela está sendo adulta. Ela não vai estar precisando de um salvador. E ela não está precisando de um salvador. Que alguém que diga para ela qual é o vazio dela. Que objetivo também, que para gerar também nas pessoas, que a gente como psicólogo também passa a ser um papel, às vezes, de salvador. Não é? Que a gente, às vezes, fica nesse papel também de salvador. E a gente tem o cuidado disso, de não ser o salvador. E sempre levar o cliente a buscar suas próprias respostas. Porque quando eu dou a resposta para ele, eu estou dando a resposta nas minhas feridas, não nas feridas dele. Verdade. E a gente devolve a resposta para ele. E aonde está isso em você? O que eu posso fazer? Não. O que você pode fazer? Porque o que é no triângulo? O triângulo, a pessoa não assume responsabilidade. Ele joga sempre para outra pessoa.
O adulto assume a sua responsabilidade, a criança não. E você sabe que se eu estou no triângulo, porque eu estou na infantilidade. Não importa se é o salvador, o perpetrador ou a vítima. Ando com atitudes infantis. Nereu, deixa eu falar uma coisa disso. Gente, e quando a gente fala isso, tá na atitude infantil, por favor, compreendam aqui com carinho. Não é uma crítica. Eu, Luciane, psicóloga, né? Venho aqui. Essas lives é fruto da minha terapia lá com o Nereu. Então, na minha tomada de consciência, eu transito nesses 3 papéis. E o último papel meu, que eu estava muito fixada nele, e que eu fui para terapia, e Nereu tá lá trabalhando comigo nesse de vítima. Né? Então, eu sou psicóloga e há mais de 10 anos. Sou apaixonada por pessoas, tenho 47 anos de idade e me pegando nos meus relacionamentos e no meu relacionamento com meu esposo, já vivi todos os papéis. Teve época que a gente teve que tratar, né, Nereu? O meu Sim. papel de perpetradora. Depois eu tive que tomar consciência e tratar o meu papel de vítima. Gente, eu ia para terapia e caía no choro, Nereu ficava quietinho e falava assim para mim: bom, parou de chorar, podemos voltar para o adulto e continuar a terapia? Dava raiva do Nereu. E aí trabalhamos muito isso. O último papel meu, que veio para terapia e a gente trabalhando, é o de salvadora. Então, gente, a gente transita nos 3 papéis. Alguém perguntou lá no começo e eu estou nos 3 papéis. E agora? Ótimo, nós todos. Nereu falou, não é uma crítica. A gente não está criticando, está em alguns papéis. Estar nesses papéis e tomar consciência disso é um privilégio. É possibilidade para evoluir. Porque aí, a hora que eu fui mexer no meu perpetrador, eu descobri e trabalhei meus traumas, minhas questões com o masculino. Lá com meu papai, né, e tal, e com os homens da minha vida. No papel de vítima, eu tive que mexer na minha infância na sombra. E agora, no meu papel de salvadora, estou resolvendo algumas questões com o meu feminino ferido. Então, só respondendo essas questões aí para vocês, tá bom? Então, para a gente falar um pouco, agora vamos falar um pouco sobre os 3 papéis, ok? E o tempo é muito curto. Eita, já estamos com 38 minutos. Tá, o perpetrador, né? A gente vê que é o que controla. É o crítico. Né? E é aquele que está julgador, é aquele que está sempre sempre atacando. Sabe tudo, é o certo. Tem que É o certo, fazer igual e ele. tudo tem que ser do jeito dele. Tudo do jeito dele. E se não for do jeito dele, não serve. Então, ele tem esse papel, ele tem essa dificuldade. E agora, se ele percebe que tem esse papel de perpetrador, de perseguidor, ele olhar para dentro dele, e no momento que ele pode sair, só o fato dele já perceber que tem esse papel, tem momento que ele é isso, ele pode sair disso. E aí que nós vamos ver como sair desse papel. Tá, e lá no papel da vítima, do salvador, é aquele que cuida do outro. É aquele né? que tudo faz pelo outro e esquece de si. E tem o ganho dele com isso. E ele precisa, e ele faz com que ele necessite que alguém precise dele. Tanto que essas pessoas, então quando quando ela vê uma pessoa assim, lá embaixo, ela vai lá para querer salvá-la. E o salvador, ele tem que ter o cuidado, ele só pode ajudar quem busca. Quem está procurando ajuda. Eu, como terapeuta, eu não posso ligar para o meu cliente e querer ajudar ele. Olha, você não quer fazer terapia comigo, não? Entendeu? Então, ele que tem que fazer essa busca. Ele que tem que correr. E a gente só pode ajudar. Uma das formas de sair desse papel de salvador é o quê? É ajudar a quem pede.
E não ajudar em quem pede, você também vai devolvendo para ele. O que é que eu posso ajudar você? Em que aspecto? De que forma? Você tem que deixar a pessoa dizer como ela quer ser ajudada. Não é você que vai dizer. Aí você está no papel de salvador. E a forma de você sair desse papel é deixar que o outro busque você e você vai ajudar ele a encontrar isso dentro dele. E nunca vai dizer para ele o que é que ele tem que fazer. A gente, como terapeuta, como psicólogo, a gente às vezes pode até em outro momento dizer, faça isso, faça aquilo. E o que acontece? Quando a gente faz isso, e a pessoa faz e deu errado, o que é que ela vai fazer? Ela vai nos culpar. Sim. O psicólogo me disse isso, eu fiz, deu errado. Então a gente sempre deixa ele tomar as decisões e assumir a responsabilidade pela decisão. Isso é uma atitude de adulto. E a gente vai ajudar as pessoas assim. E não chegando lá para ela, ó, faça isso, faça aquilo, ligue para ele, faça isso com ele, manda isso. Isso é jogo, isso é manipulação. Deixe que o outro encontre essas ferramentas, essas respostas dentro dele. Aí empodera o outro, né? Isso. Empodera o outro. E a vítima, que são aquelas pessoas que não assumem responsabilidade, são as pessoas que são mais codependentes, aquela que quer, elas são dependentes, o Salvador está mais no codependente. É verdade. E são as pessoas que são mais viciadas, elas têm a tendência de suicídio. Porque a vida dela não tem graça, não tem sentido, não tem propósito. E ela precisa de alguém salvando e alguém criticando. Alguém critica, alguém salva. Ela o tempo todo. E esse papel de vítima é o pior. É o mais indefeso, é o mais desamparado. E eles também é um saco sem fundo. Você ajuda, e nunca para. E eles são dependentes economicamente, emocionalmente. E como deixar essas pessoas? Como ela deve sair desse papel? É você deixar de salvá-la. É você deixar ela encontrar as respostas dentro dela. Ela encontrar as potencialidades dentro dela, os talentos dentro dela, a força que está dentro dela. É isso que vai ajudar. Aí o que a gente faz muito, a gente critica os vitimizados, coitados. A gente critica muito, a sociedade coloca muita crítica em cima disso. Lembre que ela está naquele papel, não é porque ela quer. Ela está naquele papel inconsciente. Sim. E se a gente entra para criticar e salvar, ela permanece no papel, porque ela tem ganhos com isso. É difícil ela sair, porque ela teve uma dinâmica disfuncional na infância dela que ela não conseguiu sair. Ela teve, talvez, os pais difíceis, uma vida difícil, que ela não consegue sair daquilo lá. Certo. Nereu, você me falou até na nossa conversa que a vítima tem um problema sério porque tem uma questão dos aditivos. Ela procura, geralmente, quem fica nesse papel de vítima, o papel de vítima é o mais forte, a pessoa tem muita chance de se envolver com drogas, ter distúrbios alimentares, problemas na área sexual, vícios no geral, né? Exatamente. Ela tem uma tendência, a carência é muito grande, ela tem uma tendência a isso. Então, e como a vítima sair desse papel? Como sair? Aí eu pergunto para vocês, talvez cada um de vocês aí já pode estar respondendo isso. Mas vamos lá agora no exercício. Que aí, senão é o caso do tempo. Estamos aí 45 e 14.
Deixa Muito eu pouco perguntar uma tempo. coisa, Nereu. Faltam 15 minutos para terminar essa live. Nós temos 65 pessoas com a gente. Acho que não dá para fazer os exercícios e responder as perguntas. Nereu, você tem disponibilidade para a hora que ela cair, entrar de novo? As pessoas Sim, não querem tem ir? nenhum problema. Aí as pessoas se vão aceitar ou não. Se vocês quiserem, coloca um joinha aí pra gente, porque a hora que acabar o tempo, o Nereu entra de novo, me chama de novo e a gente termina, tá? Se vocês colocarem o joinha, a gente vai entender. Vamos, que vocês querem. Então tá bom. Como sair dos papéis, você vai fazer um exercício com a gente, né, Nereu? Tá, e aí eu gosto que eu quero que vocês agora vá aprender agora a fechar os olhos, olhar para dentro. Tá, o pessoal disse sim, viu? Quando cair, a gente entra de novo, Nereu. Ok. Aí eu fico mais tranquilo, porque isso não É, é uma correria, é. isso. Quando cair, a gente vai esperar cair para poder ela ficar salva. Aí, se a gente terminar antes, a gente não salva. Beleza, vamos lá. Aí a gente vai responder as perguntas, vamos interagir Isso, melhor com cada um de vocês, e aí a gente vai ótimo. poder ajudá-los melhor. Tá Ok? bom. Ok. Agora, é importante agora, nesse exercício, eu falei o que era o perpetrador, o que é vítima, e o que é o salvador. Um está nas pontas, outro está na parte superior, na inferior, todo mundo já sabe isso. Ok? Se a gente for definir, cada um sabe. Agora, você tem que sentir no corpo isso. E agora, você vai sentir no corpo qual desses papéis domina você. Eita. Esqueça aquilo que eu falei. Esqueçam isso. Esqueça das definições. Observe isso no corpo. Olhe para dentro de você agora. Quando você está no papel de perpetrador, de perseguidor, de vilão, olhe para dentro de você agora. No papel de vilão, o ataque é a melhor defesa. Onde você acusa, onde você culpa, onde você é perfeccionista, tudo tem que ser do seu jeito. Você tem dificuldade com as diferenças. Você manda, você é autoritário. Existe frase tipo assim, você é minha esposa, ou você é meu marido, você me deve muito, sou sua mãe. O tom, a voz, o jeito. Observe isso dentro de você. E quando eu estou falando isso, o que acontece no corpo, no seu corpo? É muito importante isso. É o corpo que vai falar para você. Ok? Agora abre os seus olhos, e esse foi o papel do perseguidor, do vilão. E aí você anota de 1 a 6. Qual foi o desconforto? 0, totalmente tranquilo. E 6, totalmente um desconforto. Você tem que dar um número para isso. E agora você vai para o segundo momento, o segundo papel do triângulo, que é o Salvador. Fechar os olhos novamente. E agora você é o Marte. Você é a herói, a heroína. Onde tem uma mãe na sombra. Uma mãe que não integrou o masculino. Ela não transitou pelo masculino, pelo seu ânimo. Cuide do outro e não cuide de si. Está sempre se preocupando com as outras pessoas. Ajuda sem ser chamada. Ela se mete. Eu me meto querendo ajudar os outros. Eu estou sempre em papel de obras sociais, querendo ajudar. Prefere o sacrifício antes de que enfrentar os conflitos. Ela se sacrifica para evitar conflitos. Ela quer paz. É confusa, indireta, depressiva. Deixa as pessoas dependentes dela. Ela precisa que o outro dependa dela, que precise dela.
tem uma baixa autoestima, ela é uma codependente, ela prefere olhar a dor do dependente, o do alcoolista, sei lá, o do dependente de alguma coisa, para não olhar para a dependência dela, a codependência dela. Ela precisa de alguém para não olhar para suas próprias feridas. Tem crenças religiosas. E agora, veja o desconforto desse papel dramático na sua vida. E você vai dar um número de 0 a 6. E agora você pode abrir os olhos. E veja no corpo, é o corpo, não é a mente, não é as palavras que eu falei. Quando eu estava falando estas palavras, o que acontecia no meu corpo? Esse é o sinal. E que tipo de desconforto? For um desconforto, aí você vai dar uma nota de 0 a 6. E agora você vai fechar os olhos novamente. E agora você vai para a parte inferior do triângulo. A vítima. A que tenta suicídio, que quer morrer, quer se matar. É que ninguém aqui está julgando papel nenhum aqui. Os vícios, seja por cocaína, maconha, por comida, por jogo. A dependência. Ser cuidado, protegido, abandonado. Como você sente? Esses são chamados, pessoas que dão o nome, são chupadores, vampiros chupadores de energia, chupa as energias dos outros. Eu sei que é difícil a gente se ver como chupador de energia, mas é importante isso. Busca mágica, ela quer resultados rápidos, uma magia, e sempre dependente. E ela depende do inimigo e de um salvador. E agora, sinta isso no seu corpo. Agora que você fechou os olhos, e agora dê a nota de 0 a 6. Ok? Aí todo mundo deu essa nota. E agora eu vou, para ajudar mais vocês, agora mais ainda nesses papéis, ok? Certo. Quando vocês eram crianças e quando vocês ficavam doentes. E aí, gente, esse papel é muito importante isso agora. E quando você era doente, e quando era criança, você era o perseguidor, a vítima ou o salvador? E o que Como seria que o era cada um? Cada um. Quando eu era doente, o que acontece? Quando eu sou doente, qual que eu vou querer no perseguidor? Eu vou querer chamar atenção, eu não vou querer aquele remédio que a mãe dá, a comida que ela dá, é uma rebeldia. É Esse é exigente, o tem que ser do jeito exigente, dele. do jeito Aquela dele. criança que só quer do jeito dela. Do jeito É isso? dele, ele joga remédio para lá, comida para lá, ele dá um desse sentido. E você? Nereu, só um pouco, Nereu. Aí a pessoa vai estar lembrando lá da infância, porque tu puxa um filme, né? Tem uma Isso. geração aí, eu mesmo me confundo. Porque minha nota maior agora, na vida adulta, é de perpetradora, é de perseguidora. A minha nota maior, depois vem a de salvadora e depois vem a vítima. Na infância, me caiu a ficha agora. Eu não sei se na infância eu não era perpetradora, porque eu não era ou porque eu não podia. Eu aprendi a ser salvadora para agradar lá meus pais e não ter problema. Porque no meu tempo, na minha criação, não dava para ser perpetradora. Porque se eu exigisse naquele tempo, naquela criação nossa, menino apanhava, entrava na taca. Mas mesmo apanhando, ele fazia isso. Aí os pais diziam que esse menino é um menino difícil. Eu dei um jeito de ficar boazinha na época, mas eu acho que é de mentirinha. Isso, é um menino difícil, que a pessoa dizia é muito difícil. E agora, quando é o Salvador? Ele se fecha. Ele quer agradar os pais. Ele esconde até a doença.
E a mãe, quando vê, já está com febre, não sei quantos graus e tudo. Esse menino não falou, ele não fala. Ele está sempre preocupado com o outro, com a mãe e com o pai dele. Entendi. E aí, quando somos vítimas, aí o choro é grande, a tensão é grande, e quer tudo para ele, cuide de mim, me salve, entendeu? E geralmente, quando criança, nós estamos. Aí é uma leitura que cada um possa fazer. E nós estamos repetindo como adulto. Geralmente, aqui a Vanessa colocou que dá para ser perpetuador em qualquer tempo. Mas esse papel de perpetuador que a gente vê é da coisa não resolvida lá atrás. Eu quero que ninguém transforma num perpetuador assim do Da nada, noite pro dia. da noite para o dia. Ele pode até, agora, como adulto, acontecer algo que vai desencadear aquilo que ele deixou lá atrás. Ele tem ressonância com algo que transforma ele num perpetrador. Eu quero que vocês Legal isso entendam aí. isso. Fala Né? isso aí de novo. Fala isso aí de novo. Ele vai trazer algo da vida dele, uma situação atual, que a pessoa pode confundir isso. Ele tornou perpetrador agora. Por quê? Aconteceu algo. Uma situação difícil para ele. Mas isso foi o gatilho que disparou de algo que ele não resolveu lá atrás. Nereu, só para ficar bem claro, eu já me entreguei de presente para vocês nessas lives, né, gente? Pus a vergonha de banda aqui. Eu tô caindo uma ficha maravilhosa aqui agora, e olha que eu tô me tratando faz tempo. Esse negócio da ressonância é interessante, Nereu? Porque eu vejo que eu transito em todos os papéis, igual todo mundo, tô cada dia tomando consciência indo para o adulto, mas eu fui uma falsa salvadora na infância, tanto que na vida adulta eu faço ressonância rapidinho com qualquer coisa e vou para o perpetrador, porque na verdade é o perpetrador desde a infância que está mal resolvido. E na verdade eu lembro que naquela época havia uma questão aí de não assimilar o feminino. É muito rico isso. E aí o dominante, para mim, é o perpetrador. Mas eu ficava escondida de trás de uma máscara da salvadora. Agora é importante dizer aí para as pessoas que entraram agora, entendeu que a live está terminando, mas explica aí, Luciana. A live Que vai nós estamos com cair e nós vamos entrar de novo, tá? E continuar. ela tem 2 minutos apenas, entendeu? Então, o que é que eu vou falar nesses 2 minutos? Porque a gente vai dar continuidade dos exercícios mesmo, que vai fechar a live, na segunda parte da live. Tá. A gente vai ver que quando criança, nós temos o nosso amor interrompido. Interessante. O amor interrompido. E quando acontece amor interrompido? A mãe morreu, a criança adoeceu, ficou sozinha no hospital. A criança, às vezes, ela tem o quê? Uma meningite, ela ficou muito Eu tive tempo com 2 anos. isolada. Tive A isolamento. meningite vai gerar um amor interrompido, um momento interrompido. Que ela vai buscar a mãe dela, o pai dela, e ela não vai ter ali. Ali Oh, marcou para ela. Ela entra no triângulo dramático. A criança que adoeceu, os pais viajaram, as crianças são pequenas, e muito pequenas, e aí os pais fazem uma viagem muito longa, por 15 dias, um mês. Embora aqui tenha avó, ficou o avô e tudo, mas elas não entendem isso. Ela não tem a parte cognitiva de entender isso. E aí ela se sente abandonada, rejeitada pelos seus pais. Aí ela também pode entrar no triângulo dramático. E também aquele que nasceu, a criança que nasceu e foi direto para a UTI, que hoje tem a live tá, parece que